Meu nome é David Whitmore, tenho 45 anos e sou pastor em uma pequena cidade chamada Greenville, na Carolina do Sul. Sirvo a minha comunidade há mais de 2 décadas. O ministério pastoral sempre foi para mim uma combinação de graça e responsabilidade. Mas jamais imaginei que a mensagem mais profunda que compartilharia não seria dita em um púlpito, e sim gravada, vinda das profundezas do meu coração, após viver algo que beirou a morte. Naquele domingo, o céu parecia carregado de algo inexplicável. Havia um silêncio estranho, como se o mundo todo estivesse prestes a ouvir algo grandioso. Era fim de março, lembro-me nitidamente do cheiro do café que minha esposa Karen preparava, e do som abafado da televisão, anunciando tempestades que se aproximavam. Mas mesmo com a rotina de sempre, havia algo diferente em mim. Um aperto no coração, como uma antecipação santa, uma preparação silenciosa que eu não compreendia. Cheguei à igreja mais cedo do que o habitual. Como sempre levei minha Bíblia comigo, mas deixei o sermão pronto de lado. Sentia um peso no espírito, precisava falar sobre o arrebatamento. Era como se um fogo interior me empurrasse para aquele tema. Subi ao púlpito com os olhos marejados e falei sobre a necessidade urgente de estarmos prontos, porque o noivo viria como um ladrão, inesperadamente. O que eu não sabia era que poucas horas depois, algo aconteceria comigo que mudaria tudo. Ao voltar para casa, enquanto dirigia, uma dor intensa atravessou meu peito. O carro saiu da estrada e capotou numa curva. A última imagem que vi foi o céu, aquele céu escuro e denso, antes de tudo se apagar. Ouvi o som do metal sendo retorcido, o impacto seco, e depois um silêncio. Mas não um silêncio comum, era cheio de vida, de presença. Não havia dor, não havia medo, apenas paz. Abri os olhos e me vi flutuando, observando meu corpo preso entre as ferragens. Ambulâncias se aproximavam, mas algo mais forte me chamava. Uma força suave, irresistível, me puxava para cima. O mundo ficava pequeno à medida que eu subia, atravessando camadas de luz, até chegar a um lugar além das nuvens. O céu ali tinha cores que nunca vi antes, e no centro havia um portal, um círculo de luz pulsante, viva, como se contivesse o próprio coração de Deus. À medida que me aproximava, ouvi meu nome, não com os ouvidos, mas com a alma, David. Naquele instante entendi que havia atravessado o véu, e algo grandioso estava prestes a ser revelado. O que senti ali é impossível de descrever. Cada parte do meu ser parecia ser tocada por um amor incomparável, mais profundo e puro do que qualquer coisa que já experimentei. Aquela luz não apenas brilhava, ela me conhecia por inteiro. Sabia dos meus erros, das minhas lutas, das minhas culpas, e ainda assim me envolvia com um amor absoluto. Ao passar pelo portal, fui tomado por uma presença tão forte que minha alma se curvou. Mesmo sem corpo, era sagrado. A música que ouvi não vinha de instrumentos, mas de toda a criação. E então eu vi Jesus. Rodeado por anjos, seus olhos me atravessavam com uma profundidade que nenhuma linguagem humana pode conter. Ele usava uma túnica de luz e carregava uma autoridade tão humilde e poderosa que tudo o que eu achava que sabia sobre Deus se desfazia. Os anjos ao redor não cantavam com palavras, suas vozes eram revelações vivas. Um deles, ao lado direito de Jesus, segurava um pergaminho com símbolos que eu nunca tinha visto, mas que compreendia de forma intuitiva, como se fossem registros proféticos do tempo. Jesus se aproximou, e eu chorei. Não de tristeza, mas de entrega. Ele se ajoelhou diante de mim, e me tocou. No toque, revi minha vida inteira. Os momentos em que me senti sozinho, os pecados que pedi perdão, os sermões que preguei sem fé, e as vezes que fui fiel mesmo sem reconhecimento. Então ele me falou, não com voz audível, mas direto no meu espírito. O tempo está próximo. Meu coração acelerou. Haverá um sinal no céu, algo que ninguém poderá negar. Quando acontecer, será o anúncio. O arrebatamento virá logo depois. Diga ao meu povo. Eles precisam saber. Senti um peso de responsabilidade me envolver, não de medo, mas de missão. Perguntei em pensamento, mas por que eu, Senhor? E a resposta veio como um sussurro cheio de sabedoria. Porque teu coração ainda busca, mesmo com temor. E porque ainda há tempo para despertar os que dormem. O céu então se moveu como se abrisse uma clareira.
Uma janela entre dimensões se formou, e eu vi a terra, pequena, suspensa na escuridão pontilhada de estrelas. O céu da terra estava agitado, como se o firmamento se preparasse para um anúncio divino. Jesus apontou: olhe, David, o sinal virá do leste. Será como um clarão, mas não será fogo. Como uma trombeta, mas sem som. Aqueles que tiverem olhos espirituais, verão. Uma visão se formou diante de mim. Vi um grande brilho rasgar o céu como uma aurora viva. Pessoas olhavam para cima. Algumas em pranto, outras zombando, outras ajoelhadas. Mas os que conheciam a voz do pastor, sabiam. Eles sentiam, aquilo era o início do fim, e o começo de algo novo. Jesus disse: será o princípio do fim, e o início do princípio. Essas palavras, embora ditas com doçura, ecoaram dentro de mim como trovões. Eu compreendi, ainda que em parte, que aquele sinal não era apenas um fenômeno natural, mas um aviso do alto. O relógio de Deus prestes a marcar sua última hora. Os anjos começaram a se mover com precisão divina. Um carregava uma trombeta de ouro, outro uma balança onde nomes eram pesados, conhecidos e desconhecidos para mim. Não era o julgamento final, mas uma triagem espiritual. Uma separação entre os despertos e os adormecidos. E ali, diante de tudo aquilo, fui tomado por um temor santo. Não por castigo, mas por reverência. Porque agora, mais do que nunca eu sabia, algo está vindo. Algo que nenhum de nós poderá ignorar. Senhor, devo mesmo compartilhar isso com o mundo? Perguntei mais uma vez. Ele confirmou com um olhar cheio de serenidade, mas também de dor silenciosa. Sim, porque o tempo da preparação está se encerrando. O chamado já ecoou, agora é hora de despertar. Naquele momento compreendi que ainda não era meu fim. Eu não estava sendo levado para permanecer, mas para testemunhar, compreender e retornar. Jesus deu alguns passos para trás e disse com gravidade: há mais que preciso te mostrar. Mas prepara o teu coração, pois o que verás ficará entre a fé e a insanidade para muitos. A luz ao nosso redor começou a pulsar, viva como um coração celestial. Segui Jesus por um caminho de pura energia, e o cenário foi se transformando. Saímos do céu aberto e entramos em um espaço feito de cristal vivo. As paredes, se assim posso chamar, vibravam com algo indescritível, como se estivessem impregnadas de orações, promessas e lágrimas humanas. Este é o lugar onde os ecos são guardados, disse Jesus. Tudo que é dito com fé sincera permanece aqui. Nenhuma súplica se perde. A câmara era redonda, sem começo ou fim. No centro, um pedestal de luz sustentava um objeto semelhante a um livro. Mas não era feito de papel, era feito de presença. Cada página vibrava com existência própria, como se contivesse universos. E mesmo sem explicação, eu soube. Aquele era o livro da vigília. Jesus tocou o livro, e ele se abriu como se respirasse. À medida que as páginas se viravam, vozes surgiam, clamor, louvor, pregação, lágrimas. Nomes apareciam escritos em chamas de luz, outros se apagavam como névoa. Estes são os vigilantes e os que dormem, explicou. O sinal virá, mas só os que estiverem despertos o reconhecerão. As palavras dele cortaram fundo. Meu coração se encheu de temor. Pensei na minha igreja, nos irmãos, em mim mesmo. Quantas vezes orei no automático? Quantas vezes falei com convicção, mas o coração estava frio? A vergonha me cercou, mas Jesus dissipou tudo com um simples olhar. Eu não te escolhi pela tua perfeição, mas pela tua sede. Nesse momento um anjo se aproximou. Em suas mãos, um pequeno frasco transparente com uma chama azul viva em seu interior. Este é o selo da visão. Carregá-lo será honra e peso. Ele queimará em ti até que o último aviso seja entregue. O anjo colocou o frasco em minhas mãos espirituais. Um calor intenso percorreu todo o meu ser, não queimava, purificava. Era como se uma missão eterna tivesse sido gravada dentro de mim. Olhei adiante e vi uma multidão silenciosa. Milhões de almas sem rosto, mas com espíritos abertos, atentos. Entendi. Eram aqueles que no tempo certo ouviriam o que eu tinha a dizer. Eles estavam esperando, ainda que não soubessem disso. Jesus se aproximou e falou uma última vez antes de me conduzir ao próximo cenário.
A fé será o fio que te sustentará quando o céu se romper. E tu serás o som antes da trombeta. O ambiente começou a girar como um redemoinho de tempo. Quando a luz cessou, eu estava em um novo lugar, um jardim. Mas não um jardim comum, havia ali um céu dourado, folhas que sussurravam palavras e rios que fluíam para cima. Tudo era encantador, mas havia também uma tristeza suave, quase poética. Jesus não estava visível. Caminhei guiado por algo invisível, mas presente. As flores se curvavam à minha passagem, e eu sentia nelas histórias, orações, dores. Ali o silêncio não era vazio. Era o som das perguntas que nunca receberam respostas. Vi uma árvore imensa ao centro. Seus galhos sustentavam pequenas esferas brilhantes, frutos de memória. Toquei uma e fui tomado por uma visão. Uma mulher ajoelhada no chão de um hospital, clamando pela vida do filho. Ela orava com fervor, mas o menino não resistiu. Soltei a esfera e ouvi uma voz doce. Este é o jardim dos que não compreenderam o silêncio de Deus. Era Jesus. Ele havia retornado, com o olhar de um pai que conhece cada dor. Por que me trouxeste aqui, Senhor? Perguntei. Porque quando o sinal surgir, virão também as perguntas. Muitos gritarão, onde estava Deus? E tu dirás, Ele estava aqui, guardando cada lágrima como tesouro eterno. Jesus tocou o tronco da árvore. Um brilho percorreu seus galhos. O arrebatamento não será só um evento. Será uma colheita. E neste jardim foram plantadas as sementes. As palavras dele me quebraram por dentro. Compreendi que a dor humana, tão incompreendida na terra, era preciosa nos céus. Diga a eles, David. Nada é em vão. Nem a fé em silêncio, nem o pranto solitário. Ele tocou meu ombro. Ao longe, no céu dourado, surgiu um clarão, o mesmo que me fora mostrado antes. O prenúncio se aproxima, disse com ternura. E aqueles que choraram serão os primeiros a sorrir. A cena se dissolveu aos poucos. Fui elevado, atravessando véus cada vez mais leves e translúcidos, como se camadas de realidade espiritual me fossem reveladas. Então emergi em um espaço onde não havia chão, nem teto, nem direção. Apenas luz líquida, como vento impregnado de presença. E ali tudo falava, mesmo sem som. Cada raio de luz parecia trazer mensagens invisíveis, e vozes começaram a ecoar. Milhares, talvez milhões, mas nenhuma era audível. Eram pensamentos, súplicas, suspiros espirituais. Uma presença surgiu atrás de mim, era um anjo. Mas diferente de todos que já tinha visto, seus olhos continham eras, e suas asas eram como janelas para o tempo. Onde estou? Perguntei. No véu das vozes silenciosas, respondeu ele. Aqui estão os que sentem que algo se aproxima, mas ainda não sabem o que é. Suas almas clamam, mesmo que seus lábios permaneçam calados. Com um gesto, ele abriu o espaço como uma cortina, e vi cenas se revelando. Igrejas meio vazias com orações vacilantes, jovens olhando para o céu com inquietude, crianças tendo sonhos que os adultos ignoravam. Muçulmanos, judeus, agnósticos, todos com o mesmo sentimento inexplicável, uma expectativa sem nome. O sinal tocará primeiro esses corações, disse o anjo. Eles não ouvirão com os ouvidos, ouvirão com o espírito. Meu ser se arrepiou. A atmosfera vibrava como um tambor prestes a soar. Então uma dúvida me invadiu. E os que zombarem disso, Senhor? Os que rirem do sinal? Foi Jesus quem respondeu. Ele apareceu sem aviso, mas sua presença preencheu tudo ao redor. Eles também verão. Mas para eles será como trovão, ruído sem sentido. O arrebatamento não será espetáculo, será chamado. Apenas os que reconhecem a voz do pastor ouvirão. As palavras dele, suaves, carregavam o peso da eternidade. Foste escolhido para falar antes que os olhos vejam, disse ele. Pois muitos, ao ouvirem agora, se lembrarão quando chegar a hora. E isso será o bastante para salvá-los. E então algo, além da imaginação, aconteceu. O ambiente onde estávamos começou a vibrar, como se um som invisível estivesse prestes a romper a criação. Tanto o anjo quanto Jesus ergueram os olhos, e uma nova luz começou a se abrir diante de nós, um caminho mais estreito, mais profundo. O próximo lugar será o mais difícil, disse Jesus com uma solenidade pesada.
Lá verás o que ainda não foi selado. Meu espírito se agitou. Havia um temor sagrado em mim, mas também uma convicção. Eu precisava ver para depois poder contar. A luz me envolveu como uma espiral silenciosa. Era como atravessar o ventre do próprio tempo. Quando meus sentidos retornaram, ou talvez minha consciência, percebi que estava em um espaço completamente novo, além de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era uma sala circular, escura nas extremidades e iluminada apenas no centro, onde flutuava uma estrutura semelhante a um globo feito de luz viva. Jesus estava ao meu lado, agora com uma expressão de extrema seriedade. Bem-vindo à Câmara do Tempo Suspenso. O que será mostrado aqui ainda não ocorreu, mas está prestes a acontecer. O globo começou a girar, e ao seu redor surgiram projeções, imagens como hologramas vivos. Cenas comuns. Pessoas em suas rotinas, igrejas, ruas, parques, minha cidade natal, Greenville. Tudo parecia normal, até que algo mudou no céu. O firmamento se tornava inquieto. O sol brilhava com uma intensidade quase artificial, e as nuvens, em vez de flutuar suavemente, pareciam mover-se com propósito. Então o fenômeno começou. Uma luz surgia no leste, semelhante a uma aurora boreal, porém mais viva, mais poderosa. As pessoas olhavam para cima confusas, muitas gravando com seus celulares. Mas o brilho começou a pulsar. Não em som, mas em presença. Era como se o próprio céu estivesse respirando. Vi o caos, vi o silêncio. Pessoas caindo de joelhos, outras rindo, zombando, dizendo que era apenas mais um evento estranho. Mas em alguns, algo diferente despertava. Vi o reconhecimento nascer no fundo da alma. É isso. Era como se uma verdade esquecida tivesse sido ativada. Jesus me fitou com um olhar que atravessava a alma. Eles verão isso, você também. Mas agora é só um vislumbre. E ainda não podes revelar tudo, disse ele. Por quê? Perguntei, aflito. Porque a fé precisa vir antes da prova. Aqueles que só acreditam quando veem, não estão prontos para serem levados. O arrebatamento não será para os convencidos, será para os despertos. As imagens seguiram. Vi igrejas sendo quebrantadas como nunca antes. Pastores que durante anos haviam falado friamente agora, choravam no altar. Crianças recebendo sonhos celestiais, que confirmavam o que os céus gritavam em silêncio. Mas também vi zombaria, vi confusão, vi escuridão espiritual. Em uma cena rápida, vi a mim mesmo, saindo do hospital após o acidente. Em casa, diante de uma câmera, gravando uma mensagem com a voz trêmula. O sinal virá. Preparem-se. Mas a imagem se dissipou rapidamente. Jesus levantou a mão. Ainda não é hora. Há mais para ver. A estrutura parou de girar. A sala ficou em completo silêncio. Jesus se aproximou, colocou a mão sobre meu peito e disse: no próximo lugar, não verás com os olhos do céu, mas com os olhos do Espírito. E ali entenderás por que o tempo está tão curto. Senti um arrepio que ultrapassava o corpo. A sala se dissolveu em partículas de luz, e fui levado à próxima etapa, a mais profunda até então. Quando a luz se desfez, me vi em um lugar absolutamente silencioso. Por um momento, pensei que meus sentidos haviam falhado, mas logo percebi. Ali o tempo estava suspenso. Nada se movia, nada falava, tudo existia em um compasso contido, como se Deus tivesse prendido o fôlego do universo. Não havia chão, paredes, formas ou som, apenas presença. Jesus estava comigo, embora agora distante. Sua voz me alcançou sem mover os lábios. Este é o espaço onde as decisões são formadas. Não por palavras, mas pelas direções do coração. De repente figuras começaram a surgir ao meu redor. Eram formas humanas translúcidas, paradas, com os olhos fechados, como se estivessem suspensas entre o tempo e a eternidade. O ambiente era denso, pesado. A angústia era palpável. Quem são eles? Perguntei, com o coração apertado. São os indecisos, estão entre dois reinos. Não salvos, mas não totalmente perdidos. Quando o sinal aparecer, cada um desses corações tomará sua decisão final. O peso disso me esmagava. Vi uma jovem ajoelhada, lágrimas escorrendo enquanto segurava um crucifixo. Um homem elegante, parado diante de um livro sagrado,
dividido. Adolescentes com olhos confusos, como se sentissem algo, mas não soubessem como reagir. Eles escutam, mesmo sem saber, disse Jesus. Quando o céu se abrir, não haverá mais tempo para dúvidas. Será sim ou não? E se disserem não? Perguntei com a garganta apertada. Jesus abaixou a cabeça. Havia dor em sua voz. Então fecharão os olhos para sempre. Não porque eu deseje, mas porque escolheram assim. Nesse instante uma luz suave desceu sobre uma senhora idosa em cadeira de rodas. Seus olhos se abriram, e um sorriso calmo se formou em seu rosto. O ambiente ao redor dela mudou. Um cântico suave começou a tocar, como se o céu inteiro celebrasse. Cada alma aqui está a um sopro da eternidade, disse Jesus. Por isso tua mensagem é urgente. Ela será como um fio puxando alguns desses corações para a luz antes que tudo se feche. Eu me calei. Algo em mim mudava para sempre. Eu não era apenas alguém que havia visto o céu. Eu era agora um mensageiro entre mundos. Jesus me olhou com um peso eterno nos olhos. David, está quase na hora de voltar. Mas há mais um lugar. A câmara se dissolveu, e fui levado para o que parecia ser o centro de tudo. Um último espaço, o mais íntimo. Atravessei o limiar, como quem é tragado por um suspiro do próprio céu. A luz ao redor se tornava densa, quase líquida. Era como adentrar o coração vivo de Deus. Ali não havia som, nem imagem, apenas uma reverência esmagadora. Cada passo parecia ressoar em registros eternos. E então diante de mim, surgiu um trono. Mas não era feito de ouro ou pedras preciosas. Era formado de algo translúcido, como cristal moldado por lágrimas. Ao seu redor, taças enormes, cheias de gotas cintilantes. Cada gota, um clamor. Uma oração esquecida na terra, mas guardada nos céus. Jesus surgiu ao meu lado com uma ternura profunda. Este é o trono das lágrimas eternas. Aqui são recolhidas todas as orações que o mundo ignorou, mas que o céu jamais descartou. Caí de joelhos, não por tristeza, mas por verdade. Compreendi quantas vezes, em minha vida, eu havia subestimado a dor alheia. Quantas vezes ouvi: Deus não me escuta, e agora eu via que cada lágrima tinha sido colhida como joia eterna. Jesus tocou uma das taças. Um brilho se formou, e uma cena apareceu diante de nós. Um homem sozinho, em um quarto escuro. Uma Bíblia antiga nas mãos. Ele chorava, e dizia baixinho: Senhor, se tu vais mesmo voltar, por favor me avisa. Eu não quero ficar. Jesus olhou para mim. Ele verá o sinal. E se lembrará dessa oração esquecida. E quando lembrar, estará pronto. Outras taças ao redor do trono começaram a emitir um brilho suave, como se respondessem à própria lembrança. E então as visões retornaram com força. Vi orações de mães intercedendo por filhos que se afastaram da fé, vi clamor de esposos em crise espiritual, lágrimas de crianças assustadas por sonhos proféticos que ninguém compreendia. Cada lágrima, cada súplica silenciosa, era tratada ali como um diamante eterno. Por que estou vendo tudo isso agora, Senhor? Perguntei, com o coração transbordando. Jesus respondeu com ternura, mas também com urgência. Porque quando o sinal surgir nos céus, muitos se lembrarão daquilo que um dia pediram em segredo. E nessa lembrança, encontrarão salvação. Tu precisas dizer a eles que nenhuma lágrima foi ignorada. Cada uma foi colhida, guardada, e agora será respondida. Naquele momento chorei de um jeito que nunca havia chorado. Era como se meu espírito fosse purificado de anos de frieza, religiosidade sem vida, orações repetidas sem coração. Entendi ali que Deus não pesa nossa fé pelas palavras que dizemos ou pelas obras que mostramos, mas pela sinceridade com que nos rendemos. Pela entrega que ninguém vê. Pelas lágrimas derramadas quando ninguém assiste. Jesus me olhou, agora com a expressão mais firme de toda a jornada. Está quase na hora. Você viu o que precisava ver. Agora, voltará ao tempo dos homens, e levará consigo o selo da mensagem. Senti um calor profundo se erguer dentro de mim, como um fogo espiritual, vindo do centro da minha alma até o topo da minha consciência. O selo entregue pelo anjo estava sendo ativado. Eu não sabia exatamente como, mas sentia que aquele fogo divino carregava propósito e urgência. Estava perto do fim.
Ainda havia um último gesto, uma conexão entre tudo o que vivi e o mundo ao qual eu retornaria. Quando esse gesto se cumprisse, o sinal viria. Tudo começou a girar ao meu redor. O trono de lágrimas dissolveu-se em pura luz, e eu fui envolvido por uma espiral dourada. Suave como um abraço, mas intensa como um parto espiritual. Eu sabia com cada parte do meu ser, eu estava voltando. Meu tempo nas regiões eternas havia se encerrado. Não porque eu tivesse visto tudo, mas porque eu tinha visto o suficiente. Aquilo que o céu precisava me mostrar, eu testemunhara. Aquilo que Deus queria que eu dissesse, eu agora carregava dentro de mim. A última coisa que ouvi, antes de ser lançado de volta, foi a voz de Jesus, nítida como cristal, forte como um trovão silencioso. David, fala antes que vejam. Porque quando virem, lembrarão de ti. Senti um impacto profundo, como se minha alma fosse atravessada por luz. E então tudo escureceu. Acordei entre destroços, com o cheiro de combustível, e o som de vozes humanas e sirenes ao fundo. Meus olhos se abriram com dificuldade. Estava preso no que restava do carro, mas consciente. A dor física era intensa, mas havia algo ainda mais forte: a urgência. Eu tinha voltado. No hospital, enquanto os médicos trabalhavam para me estabilizar, minha mente era uma tempestade de lembranças celestiais. Tentei falar, mas meu corpo não respondia. Permaneci dias em recuperação, mas a chama azul que o anjo havia colocado em minhas mãos ainda ardia dentro de mim. Ela havia descido comigo. No terceiro dia, pedi à enfermeira papel e caneta, e comecei a escrever tudo. Cada lugar, cada palavra dita por Jesus, cada imagem, cada revelação. Era como se minha alma estivesse despejando o conteúdo de uma eternidade inteira comprimida num recipiente humano. Na semana seguinte, ainda com o braço imobilizado e a cabeça enfaixada, liguei a câmera do meu celular e gravei meu testemunho. A primeira frase que saiu da minha boca foi: "O sinal aparecerá no céu. Ele virá do leste, e quando isso acontecer, será o prenúncio. O arrebatamento está às portas." Minha voz tremia. Eu sabia que seria criticado. Sabia que muitos ririam, que me chamariam de fanático, louco ou iludido. Mas também sabia que outros, os certos, ouviriam e lembrariam. Nos dias que seguiram, comecei a ter sonhos que completavam aquilo que havia visto. Pessoas começaram a me procurar, dizendo que estavam sentindo o mesmo. Uma inquietação espiritual, como se algo divino e grandioso estivesse por acontecer. Ainda estou aqui esperando o sinal, mas agora carrego uma certeza que não pode ser removida. Eu estive lá, eu vi. E Jesus me pediu para falar antes que tudo se cumpra. E assim eu falo. Antes que o céu se abra. Antes que o clarão divida os céus. Antes que o noivo venha buscar a noiva. Se você está ouvindo isso, se algo dentro de você arde, mesmo sem entender porquê. Se uma oração antiga, esquecida, retorna à sua mente. Então ainda há tempo. Mas não muito. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.